Por que maltratar tanto o Atlético? Por quê? Por quê? Por que ninguém chega e explica? Por que ninguém chega e fala? Só não dá pra entender onde esses caras querem chegar, onde eles querem colocar o clube. E aí me chega a informação hoje pela manhã que prêmios e bicho do Campeonato Mineiro não foram pagos aos jogadores. Jogador jogando no sacrifício, jogador jogando vindo de contusão, porque não tem elenco. Eu tô preocupado com o que estão fazendo com o Atlético. Fala, massa atleticana, saudações alvinegras. Últimas informações do nosso galão chegaram como uma bomba e está preocupando muito a massa atleticana. Temos aqui um corte dos donos da bola. Quero deixar os créditos da TV Band Minas, link na descrição. Vamos para as informações, porque os bastidores do Galo estão pegando fogo. E tem forte desabafo aqui do Everton Guimarães, que vocês vão acompanhar neste vídeo. Mas antes de ir pro corte, convido você que é torcedor do Galo, que sempre está assistindo nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, confira abaixo, tem um botão de inscrever-se. Caso não seja inscrito, considere se inscrever, deixa o like para apoiar o nosso canal e vamos juntos para mais notícias do nosso Galão. Bora! Hoje nós tivemos a oportunidade de bater um papo por telefone com o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá. E aí agora o Gabriel Marques vem trazendo os principais trechos desse papo que a gente bateu com o Cristiano Dresch. Bem-vindo, Gebris! Fala, Gebris! Boa tarde pra você, HG. Boa tarde pra todo mundo ligado na tela da Band. Bem, né? Hoje o Band News na área foi pra lá de quente. Só pra trazer uma contextualizada sobre o que caso é esse, né? Por que estávamos conversando, então, com o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, é porque estourou essa notícia de que o Cuiabá fez uma reclamação no Banco Central por entender, né, que os donos, né, da SAF do Atlético, né, a família Guimarães e a família Menin também, que são donos de bancos, eles não poderiam estar inadimplentes, né, já que o Atlético deve Cuiabá, Botafogo, Atlético Paranaense e também o Corinthians, está com parcelas atrasadas. Então é um movimento completamente diferente, saindo da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, a CNRD da CBF, e indo agora para outra instância, tentando reaver, né, esse dinheiro. E o próprio Cristiano falou um pouquinho, né, além dos passos, sobre o porquê disso, também sobre essa negociação. Por que ele acabou também negociando com o Atlético e dizendo que não esperava uma situação dessa? Concordamos em vender o Daverson parcelado para o Atlético. É claro que a tomada de decisão que eu tive ali no momento em relação às pessoas que estão por trás do Atlético pesou demais, né? Eu falei, tô vendendo para um dos maiores, né, grupos financeiros do estado de Minas Gerais, né, pessoas sérias, né, idôneas, né, e isso aí pesou demais na tomada de decisão. E o que a gente viu foi totalmente o contrário, né? Então, assim, eu acho que em relação ao Fortaleza, não sei, provavelmente o Fortaleza deve ter recebido algo, sim, de entrada, né? Agora, em relação ao se pagou tudo ou não pagou, eu não tenho informação. Marcelo Paz é um companheiro, é um amigo do futebol. Nunca falei com ele sobre esse assunto. Um tapa de luva. Bom, HG, outra informação importante foi que o Cristiano atualizou que essa dívida que o Atlético tem com o Cuiabá, ajustada agora, né, com juros, está em R$4.700.000, para ver que não é uma dívida enorme, não é uma parcela gigantesca, e que o Atlético acabou deixando de honrar e, por fim, acabou deixando isso ser resolvido agora na CNRD. É bom lembrar também que o Atlético se posicionou, né, mandou uma nota, disse que em relação à disputa com o Cuiabá perante a CNRD, envolvendo a cessão do atleta Daverson, o Atlético procurou a diretoria do referido clube logo após o vencimento da segunda parcela contratual com o objetivo de cumprimento da obrigação, tendo a composição sido categoricamente recusada pelo Cuiabá, que optou pelo litígio no lugar da conciliação. Dessa maneira, o Atlético exerce o seu direito de defesa na forma legal e regulamentar, inclusive porque o Cuiabá promove cobranças de valores indevidos. O Atlético considera imprópria qualquer medida que o Cuiabá possa vir a adotar ao atleta Daverson fora do âmbito da CNRD, foro eleito pelas partes para discussão sobre o caso. Por último, o Atlético reitera seu compromisso com o cumprimento de suas obrigações e aguarda com serenidade a deliberação da CNRD, embora lamente a postura constatada e adotada, constantemente adotada pelo Cuiabá, que não contribui com o diálogo com as instituições. Bom, HG, conversamos com o Atlético Paranaense aqui, disseram que não vão querer comentar esse caso agora, mas estamos em contato também com Botafogo, Curitiba, para ver se a gente, e Corinthians também, para ver se a gente consegue um posicionamento ainda ao longo do programa, HG. Tem algumas coisas, obrigado, Gabriel, tem algumas coisas que são muito importantes e que precisam ser registradas aqui. A primeira delas
um trecho da entrevista onde o Cristiano Dresch fala que fez negócio com o Atlético e que topou parcelar a venda do jogador por acreditar nas pessoas que estavam por trás do CNPJ do clube. Então, o próprio Cristiano entende que o clube hoje são os meninos. Eles são os donos do clube. Eles, e quantas vezes você, torcedor, você, meu telespectador aqui, ou nosso telespectador, que eu não trabalho sozinho, então não é meu. Não é meu, é lá no Instagram, aqui é nosso. Quantas vezes você, torcedor do Atlético, ouviu, mas assim, repetidas vezes que agora não é mais clube associativo, a irresponsabilidade dos ex-presidentes, não vai acontecer mais, vamos transformar o Atlético numa potência, vamos arcar com todos, vamos pagar em dia todos os compromissos, não vamos expor mais esse clube que é gigantesco, e por trás do CNPJ do clube nós temos CPF. Por trás do CNPJ do clube há CPF. Então, o Cristiano Dresch fala exatamente isso. Eu fiz negócio porque por trás do CNPJ tem o CPF dos caras. Então, quando a gente vem aqui ou lá na Band News e trata do assunto, desculpa, não é julgamento de valor com quem está do outro lado e é dono do clube, não. É com o clube, a instituição CNPJ. O clube não pode, depois de ter se tornado SAF, fazer com que a dívida chegue a 1,8 e a gente ficar aqui normalizando. Não dá para ser assim. E eu falei lá na rádio agora há pouco que um dos meus grandes arrependimentos, já assumido em alguns podcasts aí, foi de quando o Cruzeiro estava naquela situação, ter tratado com normalidade. O Cruzeiro vinha de 2 títulos, vai no oba-oba, entrevistando os caras e dando risadinha para os caras. É um grande arrependimento da minha vida que eu não pretendo errar de novo. Quando eu estava na Itatiaia, eu criticava, eu estou criticando aqui, não estou mais na Itatiaia. Lá, repito, nunca faltaram com nenhum compromisso firmado comigo e tenho certeza que com quem está lá também. A mesma coisa se aplica à CNN, deve se aplicar ao banco, deve se aplicar à construtora. Por que, repito a pergunta, por que com o Atlético pode? Aí eu pergunto mais uma vez, onde vocês estão querendo chegar, qual o caminho que vocês estão querendo trilhar e onde vocês querem chegar com a instituição? Por que maltratar tanto o Atlético? Por quê? Por que ninguém chega e explica? Por que ninguém chega e fala? O papel da comunicação é isso aí, eu lamento. A nota que a comunicação do Atlético divulgou hoje é uma nota nojenta. Mas é necessário, é o papel deles, eles estão lá para isso. Não parte da cabeça do cara que escreveu, que postou. Não parte. Só não dá para entender onde esses caras querem chegar, onde eles querem colocar o clube. E aí me chega a informação hoje pela manhã que prêmios e bicho do Campeonato Mineiro não foram pagos aos jogadores. Que entraram em campo contra o Cruzeiro no domingo e que se mataram contra um grandíssimo adversário. Jogador jogando no sacrifício, jogador jogando vindo de contusão, porque não tem elenco. Mas aí quem critica é inimigo do clube, quem critica que é o mal dos milionários, eu tô nem aí para esses caras. Eu não dependo deles para nada, já dependi quando eu fui empregado, hoje eu não sou mais. Eu tô preocupado com o que estão fazendo com o Atlético, porque eles prometeram um monte de coisas que não estão sendo cumpridas. E não é só para você, torcedor, não, é para clube que negociou com eles. Aliás, clube não, clubes que negociaram com eles. Eu perguntei ao Cristiano, quem tratou com você? O Vitor Bage e posteriormente um rapaz chamado Bruno Musi. E ninguém fala nada e vai ficar desse jeito e vai deixar a dívida de 1 bi, daqui a pouco 2 bi, para onde vai daqui a pouco? Que tipo de movimento é esse? Eu ia usar manobra, mas já iam interpretar mal. Que tipo de movimento é esse? Onde vai chegar? É juros comendo no lombo e tá tudo bem, vai deixar aumentando. Caramba, o HG agora desabafou legal, hein? Caramba. Impressionante que às vésperas de um jogo tão importante como o do Atlético na Copa do Brasil, a gente vem falar aqui de algo extracampo, né? E detalhe, algo extracampo muito importante, inclusive, para o torcedor do Atlético. Eu sei que talvez a diretoria do Atlético possa vir a público e falar que o torcedor não tem que se preocupar, que a dívida é dos donos do Atlético, mas a repercussão ela cai sobre a torcida do Atlético. Porque a torcida do Atlético, ela pensa principalmente no futebol.
num time competitivo, num time que brigue lá em cima das competições, que almeje títulos. Hoje o Atlético tem uma dificuldade nesse aspecto. E aí a expectativa é na janela de transferência. E aí quando a torcida vê o que está acontecendo, ela começa a se questionar, como é que vai ser a janela de transferência? O Atlético vai conseguir contratar grandes jogadores? O Atlético precisa de pelo menos 3 reforços, que nós falamos aqui ontem, que o Cuca está querendo que a diretoria contrate. E aí? Mas nesse cenário, a gente vai poder imaginar que o Atlético vai conseguir? Como é que está a credibilidade do Atlético perante o mercado, né? E aí você remete a outras coisas, né, do passado também, né? Desde quando foi instituída a SAF, sempre a diretoria colocava a questão da credibilidade em primeiro lugar, né? Para não se arranhar a imagem. Foi questionado até para a diretoria sobre por que não fazer uma renegociação judicial. E aí eles falavam, não. Primeiro, porque o Atlético tem aval em algumas operações. Segundo, porque isso poderia manchar a imagem da instituição perante aos investidores, aos patrocinadores. E esse tipo de coisa, não mancha a imagem? Isso mancha a imagem. O Atlético hoje está em todos os portais, a manchete do Atlético hoje não é o jogo contra o Maringá, mas é a questão financeira do time que deve. E só para poder... Eu não sei quais são as condições em relação a esses demais jogadores, mas eu posso falar do que eu ouvi hoje do presidente do Cuiabá. E quando ele fala que no contrato você venceu a parcela, ela era X, e a partir dali você tem que ganhar a parte integral, e se isso está em contrato, e o Atlético quer continuar pagando depois do vencimento o X que venceu, o Atlético está errado. Se isso está em contrato, como ele falou, o Atlético está errado. Aí não tem como defender se isso está em contrato, né? Ah, o Atlético tentou uma negociação, mas tentou uma negociação, pelo que eu estou entendendo, de acordo com o presidente, volto a dizer isso, e pelo contrato, é que o Atlético tentou uma negociação que ela ia contra tudo que estava no contrato. Agora, a única coisa, para poder passar a bola para todo mundo, é entender só o seguinte, o Atlético deveria vir a público para explicar para o seu torcedor qual é o motivo disso tudo. Por que não conseguiu pagar o Davis? Aí beleza, mas aí de repente nós estamos falando do Fausto Vera, que foi contratado no ano passado. Nós estamos falando aqui de jogadores que chegaram agora, né? Aí nós vamos falar aqui do Júnior Santos, nós vamos falar do Natanael, nós vamos falar do Coelho. Poxa, o torcedor veio um turbilhão de coisas na cabeça do torcedor que ele fica se realmente questionando. A SAF não tinha vendido, que a coisa não ia mais acontecer, nós não íamos viver mais essa coisa de dívidas, tudo. E detalhe, para fechar, e aí agora a gente fica vendo essas brincadeiras de que o Atlético é caloteiro, né? Olha, a diretoria para mim não tem outra solução. E olha, não quer dizer que vai chegar aqui, Everton, virar para o torcedor e falar assim, nós vamos sanar tudo, não, porque talvez eles não tenham condição. Mas é chegar e falar, olha, a situação é essa. Foi por conta disso. É só isso, esclarece. E aí, depois, a maneira que eles vão tocar, o CNPJ, o CPF é deles, a responsabilidade é deles, eles toquem. Só um ponto, Breno, boa tarde para todo mundo. O Galo hoje é caloteiro. Hoje, nesse momento, tudo que a gente vê, o Atlético pode sim ser chamado de caloteiro. Porque se eu fico devendo situações semelhantes à do Atlético, não estou falando de valores, mas de quantidade de pessoas, jogando tudo para pessoas, eu sou chamado de caloteiro. Então um clube que está devendo o Fausto Vera, que é um acordo do ano passado, que está devendo o Daverson, um acordo do ano passado, está devendo atualmente parcelas do Coelho, que acabou de chegar, situações do Natanael e possivelmente do Júnior Santos, que também podem vir à tona. Então é sim um time hoje caloteiro. E essa não foi a promessa passada pelos próprios proprietários do clube. O Atlético, quando se tornou o SAF, e isso eu não estou falando do momento da virada de chave, eu falo a partir de 2020, quando entraram à frente o grupo gestor que hoje o Atlético tem como proprietários. A colocação deles foi que o Atlético seria transparente. E para mim, para ser transparente, uma necessidade de um clube é dar entrevistas, convocar coletivas e deixar às claras o que está acontecendo. Semana retrasada foi desmarcada uma colocação que seria feita sobre o balanço financeiro do Atlético. Foi desmarcado. E não foi desmarcado uma semana antes, foi desmarcado de um dia para o outro. Então o Atlético precisa dar a cara, aparecer, explicar para todo mundo entender, para todo mundo estar na mesma página. Porque as colocações da nota, elas são errôneas perante ao que foi dito pelo próprio presidente do Cuiabá na Band News, agora há pouco pra gente.
Gente, o Atlético fez contato, o contato que fala na nota, fez contato com o Cuiabá 40 dias depois da segunda parcela ser vencida. Gente, 40 dias depois, leva isso para o seu dia a dia. O torcedor que está se apegando e falando assim, todo mundo deve, o Atlético deve isso, deve isso. O torcedor que está se apegando, se coloque no lugar, vai para o CPF, tira o CNPJ de clube e pensa, 40 dias depois, um clube te procurou, ou uma pessoa te procurou para renegociar. E aí cai no que o Breno acabou de dizer. Não tem como, se aquilo estava em contrato, que ele deveria receber um montante das parcelas completas, então que seja assim. Então, Atlético, o que está acontecendo é sim uma vergonha e é sim um calote. Então, coloque a cara para bater e explique ao seu público, ao seu torcedor, que no momento está sendo enganado pelo Atlético. Até porque, quando o Atlético teve a oportunidade de explicar isso para o torcedor, que era na quarta-feira passada, quando estava marcada a entrevista do Bruno Musi e tal, as pessoas... E aí eu vou falar especificamente da diretoria. Eu até prefiro falar nominalmente, porque você poupa gente que não tem nada a ver com isso. Os senhores Rafael Menin, Rubens Menin, Bruno Musi se acovardaram. Eles tinham que vir às câmeras, aos microfones e falar, olha, é isso aqui. É o que está acontecendo com o Atlético. O Atlético não pode, nesse momento, ter atitudes covardes nos bastidores do clube. Pelo contrário, o torcedor precisa entender o que está acontecendo. E aí, quando o cara deixa de ir ao microfone para falar o porquê de tanto calote, o porquê de colocar o nome do clube na lama em relação às outras instituições que existem no Brasil, porque o Atlético não pagou só o Cuiabá, não. O Atlético não pagou o Cuiabá, o Atlético não pagou o Corinthians, o Atlético não pagou o Botafogo, o Atlético não pagou o Atlético Paranaense, não pagou o Curitiba. Se a gente puxar mais um pouquinho, a gente descobre que o Atlético não está pagando a ninguém. Ô, Thiago, só um detalhe, só em cima do que você está falando. Trouxe lá na rádio e aqui de novo, que o Atlético também não pagou os jogadores pela premiação do Mineiro. Mas não, é porque a situação é a seguinte, a coletiva do Bruno Musi não era para falar sobre nada disso. Era para falar sobre a finanças. Não, era para poder falar apenas sobre os números do balanço que não iam ser apresentados. Mas isso, mas ia ser aberto para perguntas. Não, mas o que eles iam fazer? Ele expor aqueles números. Como os números chegaram, o Atlético preferiu que ele não desse a coletiva, porque os números estariam no portal Transparência. Mas todo mundo perguntaria o que eu quero dizer é o seguinte, aí que tá, o Atlético nem estava preocupado em falar sobre isso. Entendeu? A coletiva, ele cancelou, porque nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o balanço, mas tem que falar sobre isso. Mas exatamente. Ela deveria, isso. É lógico. Porque na semana passada, na quarta-feira, já era público e notório que o Atlético já tinha dado calote no Atlético Paranaense. Então, Breno, iam perguntar sobre isso. Claro. E nada me tira da cabeça que tiraram essa coletiva, que se acovardaram justamente por causa desses números. Então, sinceramente, para mim tem que dar nome aos bois. Os responsáveis por não darem essas coletivas, ou não dar essa coletiva, não darem essas explicações, são eles, o Rafael e o Rubens Menin, que são hoje os principais gestores do clube. Os demais são só sócios, tem um percentual, mas não pitam absolutamente nada. Quem decide, quem define as coisas são esses dois. Então, esses dois tinham que se manifestar. Esses dois, que eu digo, Rafael Menin e Bruno Musi, eles tinham que se manifestar. E uma outra coisa, HG, a gente estava falando hoje mais cedo sobre o que o Atlético, ou a forma como o Atlético se manifestou. O Valor até brincou, vai vir uma nota. E veio uma nota esdrúxula. Não, deu 10 minutos antes o Valor falou. Então, e uma nota esdrúxula. Cara, não é uma crítica ao departamento de comunicação, pelo contrário, eu sei que tem gente competente o suficiente lá trabalhando, mas uma crítica ao Atlético como instituição e às pessoas que comandam este clube. Porque essas pessoas brincam com o Atlético hoje. E brincam feio, porque o torcedor se incomoda. O Atlético reitera seu compromisso com o cumprimento de suas obrigações. O Atlético não reitera porcaria nenhuma, porque o Atlético não tem compromisso com obrigação nenhuma. Nenhuma. O Atlético não paga jogador, o Atlético não paga clube, o Atlético não paga agente, o Atlético não paga ninguém. Ninguém. O Atlético pode reiterar compromisso com obrigação, mas é de forma mentirosa. Porque o Atlético não paga ninguém. Absolutamente ninguém. O Atlético hoje é um clube caloteiro. E vocês, Rafael Rubens Menin, você, Bruno Musi, vocês enfiaram o Atlético nisso. Então tratem de tirar. Porque quando vocês buscaram, por mais que todo mundo aqui criticasse e falasse, o Alexandre Calil tem muita coisa errada, e tinha de fato.
Ah, mas na gestão do Daniel Nepomuceno tinha muita coisa errada. E tinha, sim. Na gestão do Sérgio Sete Câmara, do Paulo Cury, Nélio Brant, Afonso Paulino, todos esses fizeram coisas erradas. Mas vocês estão sendo mais do mesmo. Vocês, hoje, para o torcedor atleticano, e não só para ele, para a imprensa, vocês são mais do mesmo. Mais do mesmo. Não são diferentes como venderam. Vocês são a mesma coisa que afundou o Atlético em dívidas e na lama, num passado recente. Tenso, hein, meus queridos? Tenso, porque o que venderam pra gente quando a SAF do Galo estava sendo comprada, né, pelos donos, é que a gente não passaria mais por essa situação, né? Infelizmente, o que prometeram, que a dívida seria equacionada, né, até ali 25, 26 ali, o prazo já foi postergado aí para 2030 para a dívida ser equacionada, então já uma promessa quebrada, cumprida. A promessa que a gente ia ter sempre um time que brigasse na ponta. Como você vai brigar na ponta? Como você vai disputar com o Palmeiras, com o Flamengo, pegando rebarba de outros times? E outra, quando você compra, tá nessa situação aí que você não paga e acaba aí o nome do Galo sendo manchado e a torcida aí tendo que aguentar a zoação na internet, é o que é mais doído para o torcedor alvinegro, né, Massa? Mas me diz aí, o que você achou de tudo isso, dos desabafos? Acha aí que essa situação será resolvida? Comenta aqui o que você prevê do futuro do nosso Galão, que no momento tá bem nebuloso. Comente aqui, se inscreva, deixa o like para apoiar o nosso canal Atleticano React. A qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do nosso Galão. Fui!